Olá, estamos começando a nossa segunda aula, a aula de introdução às funções quadráticas. Agora que nós já relembramos como resolve uma equação de segundo grau, uma equação quadrática, agora a gente vai entrar então no assunto de funções quadráticas, que é o assunto inicial do nosso semestre mesmo, ok? Lembrando que a gente já estudou um pouquinho sobre funções no semestre passado, quando a gente estudou a função afim. Então a gente viu questões como gráfico, raiz, crescimento e decrescimento. A gente já viu um pouco sobre isso. Aqui a gente vai aplicar isso a um novo tipo de função, tá bom? Então, definindo uma função de reais em reais, uma função quadrática, ela existe quando existem coeficientes reais a, b e c, com o a sempre tendo que ser diferente de zero, tal que f de x pode ser escrito nesse formato padrão, ax ao quadrado mais bx mais c para todo x real. Então, a, b e c são os coeficientes, e o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, vai sumir o x ao quadrado, e aí você não tem uma função quadrática, você passaria a ter uma função afim, certo? bx mais c só. Vejamos alguns exemplos, né? Então, por exemplo, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 15. Teremos ali como enxergar o a, o b e o c? O a vale 2, o b 3 e o c menos 15. Beleza, é uma função quadrática, enxerguei os três coeficientes. F de x igual a menos x ao quadrado sobre 4 mais 5. Também dá para enxergar os três coeficientes. Eu tenho que o cara que multiplica o x ao quadrado é menos 1 sobre 4, menos 1 quarto. Nota que não tem o termo com x, então o b vale 0 e o c vale 5. No caso dessa função, menos x mais raiz quadrada de 2x ao quadrado. Será que o a é menos 1, é o cara que está aqui na frente? Não, o a é o coeficiente do x ao quadrado, é o raiz de 2. O b é o menos 1, coeficiente do x, e o termo independente não aparece, então o c vale 0. Agora, e quando eu tenho que determinar os coeficientes de uma função quadrática que está um pouco desorganizada? Qual é o primeiro passo? Organizar a função. Então, determine os coeficientes dessa função aqui. Primeiro eu vou fazer aqui a distributiva, e aqui eu tenho um produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Então, 3x vezes 2 vai dar 6x, 3x vezes menos 5x vai dar menos 15x ao quadrado. Aqui o quadrado do primeiro vai ser 4x ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 16x, 4 ao quadrado 16, e tem o menos 12 lá ainda no final, que estava aqui subtraindo. Organiza. Menos 15x ao quadrado mais 4x ao quadrado vai ficar menos 11x ao quadrado. 6x mais 16x vai dar 22x. E 16 menos 12 dá 4. Então pronto. O a vale menos 11, o b 22 e o c 4. Consigo determinar os coeficientes desde que a função esteja organizada, ok? Bom, agora que entendemos então quem é a função quadrática e quem são os seus coeficientes, vamos relembrar como a gente faz para achar o valor numérico de uma função. Isso é algo muito fácil, muito fácil. Basicamente, eu tenho que substituir a incógnita pelo valor apresentado. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função quadrática, g de x igual a 5x menos 3 mais 2x ao quadrado. Quero determinar o valor de g de 2 e g de menos 4. Então, primeiro eu vou substituir o x por 2, depois eu vou substituir o x por menos 4. Um de cada vez, não dá para fazer os dois ao mesmo tempo, ok? Tem que fazer eles separados aí. Então, vamos lá. G de 2, 5 vezes 2 menos 3 mais 2 vezes 2 ao quadrado. Só aplicar isso aqui, só jogar na calculadora, ok? 10 menos 7 mais 8, isso vai dar 15. Beleza? É isso, né? 8 mais 10, 18 menos... Não, tem alguma coisa... Ah, não. É isso mesmo. 10 menos 3 dá 7, 7 mais 8, 15. Perfeito, tá certinho. G de menos 4 vai fazer a mesma coisa, com um detalhe, tá, pessoal? Como eu tenho um x ao quadrado, eu tenho que trazer o menos 4 aqui entre parênteses para elevar ao quadrado. E aqui também trazer ele entre parênteses, porque pode ter algum jogo de sinal, tá bom?
Então 5 vezes menos 4 vai dar menos 20, menos 3, menos 4 ao quadrado dá mais 16, vezes 2, 32, então vai ficar aqui menos 23 mais 32, isso dá 9. Pronto, achei o valor numérico. Ou seja, achar o valor numérico de uma função é muito simples. É substituir a incógnita pelo valor que foi dado. Não tem segredo nisso, não tem dificuldade nisso, tá? Vamos ver um exercício aqui, ó. Dada essa função h de x, agora envolve fração. Tudo bem. H de x igual a 1 meio mais x sobre 3 mais x ao quadrado. Calcule o valor de h de raiz de 2. Raiz quadrada de 2. Aonde está o quadrado, vai elevar, vai acabar eliminando a raiz. Mas aqui a raiz vai permanecer, né? Tudo bem. Vamos lá, aplicando. 1 meio mais raiz de 2 sobre 3 mais raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, então daria para escrever isso, né? 1 meio mais raiz de 2 sobre 3 mais 2. Raiz de 2 é irracional, então eu não tirei a raiz, deixei assim. O que dá para somar aqui? Bom, por enquanto dá para somar 1 meio mais 2 inteiros. Né? 2 inteiros são 4 meios, 4 metades, mais uma metade, 5 metades, 5 meios mais raiz de 2 sobre 3. Se você escrevesse assim a resposta, já estaria certo. Mas você pode juntar essas frações numa fração só, fazendo o MMC, né? O mínimo múltiplo comum, entre 2 e 3, que é 6, dividido por 2 dá 3 vezes 5, 15, dividido por 3 dá 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. E aí você pode escrever então nesse formato. Lembrando que não dá para somar, né? 15 mais 2 raiz de 2 não vai virar 17 raiz de 2, porque o 15 não tem a raiz. Ah, mas eu quero um valor arredondado. Bom, aí você pode jogar então na calculadora científica e achar um valor arredondado caso seja do seu interesse, tá? Não tenha necessidade, você pode dar a resposta nesse formato. Só para a gente ter aqui uma ideia, eu não fiz no slide aqui, mas vou calcular agora em tempo real aqui, ó. 15 mais 2 vezes raiz de 2, tudo isso dividido por 6, vai dar aproximadamente, h de raiz de 2 está dando aproximadamente 2,97, ok? 2,9714045 e por aí vai. Beleza? Agora, ele quer o valor de x, tal que h de x é igual a 1 meio. Opa, agora mudou. Eu não sei o valor da incógnita, eu sei a imagem que ela gera na função. A imagem é 1 meio. Então eu quero que esse cara vire 1 meio. Então tudo isso daqui tem que ser igual a 1 meio. Então, meio mais x sobre 3 mais x ao quadrado igual a 1 meio. O que é isso aqui? É uma equação de segundo grau, que estudamos na aula passada. E o primeiro passo para resolver uma equação de segundo grau é colocar tudo igual a zero, para deixar ela no formato mais simples possível. Note que para colocar igual a zero, eu tenho que tirar esse 1 meio que está somando, o contrário da soma, subtração. O que vai acontecer com 1 meio que está aqui menos 1 meio que vem de lá? Vai zerar. Então sobra x sobre 3 mais x ao quadrado igual a zero. Esse tipo de equação é o que a gente chama de incompleta, ou seja, não precisa da fórmula de Bhaskara para ser resolvida. Eu posso pegar o x, que é um fator comum que tem aqui e aqui, e colocar ele em evidência. X que multiplica 1/3 mais x igual a zero. E aí eu tenho um produto que está dando zero, ou seja, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então a primeira solução, x1 igual a zero, e a segunda solução, 1/3 mais x igual a zero, subtrai 1/3, x2 igual a menos 1/3. O que isso significa? Que tanto se eu substituir o x por zero na função, vai dar 1 meio, quanto se eu substituir o x por menos 1/3 na função, também vai dar 1 meio, né? Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. H de zero é igual a H de menos 1/3, os dois são iguais a 1 meio. Legal? Vou fazer mais um exercício que envolve esse conceito de função. Olha só, uma peça metálica é construída conforme o molde de um setor circular. A gente estuda isso melhor na geometria plana, isso lá no módulo 5, a gente faz uma boa revisão de geometria plana de novo, que a gente já fez no módulo 1, né? Mas a gente faz de novo essa revisão e aí aprofunda com geometria espacial. Mas você lembra disso aqui, né? Um setor circular é uma parte de um círculo. No caso desse setor,
Como ele apontou aqui um ângulo reto, eu tenho um ângulo de 90 graus, que é 1/4 de 360 graus. Então, quando ele pede, escreva a lei que relaciona o raio com a área, se eu tenho um ângulo central que é 1/4 do ângulo total do círculo, eu tenho uma área que é 1/4 da área do círculo. Então, a área do setor é 1/4 da área do círculo. Como é que calcular a área do círculo? πr². Ora, se é 1/4 disso, é πr² dividido por 4. Isso aqui é uma função quadrática. Eu poderia dizer que essa área está calculada em função de r, dada pela expressão π vezes r² sobre 4. É uma função quadrática onde o a vale π sobre 4, o b vale 0 e o c vale 0. Mas é uma função quadrática, beleza? B e C podem ser 0, o A que não pode ser 0, a incógnita é R. E aí na letra B, ele quer que eu determine o raio, ou seja, ele quer saber o R, para que a área da peça seja igual a 25 centímetros quadrados. Bom, se a área é igual a 25 centímetros quadrados, significa que essa expressão πr² sobre 4 tem que dar 25. Posso isolar o R, é uma equação do segundo grau. Poderia levar o 25 subtraindo e tal, mas não, pera lá. Eu consigo isolar esse r². Posso tirar o 4 que está dividindo e o π que está multiplicando. O contrário da divisão, multiplicação. 4 vezes 25 dá 100. E o π que está multiplicando vai dividir. 100 sobre π. Como é que eu tiro esse quadrado? Mais ou menos raiz quadrada. Já vimos isso na aula passada. Raiz quadrada de 100 sobre π. Raiz quadrada de 100 é 10. Agora, a raiz quadrada de π, π já é um número irracional. A raiz quadrada dele seria irracional do irracional, né? Não, é irracional. Então, a gente pode escrever assim, 10 sobre raiz de π, ou arredondar isso para aproximadamente 5,64 centímetros. Então, um setor circular de 90 graus, com um raio de aproximadamente 5,64 centímetros, vai ter essa área de 25 centímetros quadrados. Beleza? Para fechar essa primeira parte da aula, vamos fazer mais um exercício. Olha só que legal esse exercício. Determine o valor de m para que o gráfico da função g de x igual a mx² mais 2 passe pelo ponto A, 1 e 5. Veja, eu tenho uma função e eu quero que o gráfico passe por esse ponto. Lembra que o par ordenado, no caso de um ponto, ele sempre é formado por valores de x e y, ou, no caso dessa função, ele pode ser escrito como x e a imagem g de x. Então, quando ele diz que quer passar no ponto 1 e 5, é que ele quer substituir o x por 1 e o resultado, a imagem disso tem que dar 5, ou seja, o g de 1 é igual a 5. Olhando para a função g de x, se eu trocar x por 1, o g de 1 vai dar 5, quando m vezes 1² mais 2 for igual a 5. 1² é 1, 1 vezes m é m, então vai ficar m mais 2 igual a 5. Subtrai o 2 para isolar o m igual a 3. Então, quando m for igual a 3, o gráfico dessa função passa no ponto 1 e 5. Né? Então, seria a função g de x igual a 3x² mais 2. Essa função passa nesse ponto. Outras funções que tenham x² mais 2, mas com outro coeficiente a aqui, não passarão nesse ponto. Legal? Beleza? Bom, vamos encerrar aqui essa primeira parte da aula e na próxima parte a gente continua falando da função quadrática. Segue aí.